Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande voltarmos ao O Espírito da Letra. Estamos já nos aproximando da parte final deste maravilhoso livro Entre a Terra e o Céu. Prepare o seu exemplar, prepare a caneta, o lápis, as anotações, porque vamos aprender muita coisa neste capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo 33. O título é Aprendizado. Vamos começar a ouvir o que André Luiz está nos contando? É triste, né? Porque menininho tinha morrido, o Júlio, lembra do capítulo anterior? Então André Luiz está contando. Amaro, o seu pai, e a família, coadjuvados, ajudados por alguns vizinhos, amortalhavam. Esse é um trecho, é uma palavra estranha, né? Porque não é muito comum, mas antigamente era muito comum vestir, envolver com uma mortalha, um tecido, que era cobrir o corpo. Eles estavam cobrindo a forma hirta, o corpo rígido do menino, quando rumamos de volta ao lar da bênção. Haviam tirado o espírito de Júlio, o corpo tinha ficado lá. Eles estavam levando o garoto de novo para onde ele estava antes, o lar da bênção. Aí André começa a perceber como Júlio estava. Notei, diz André, que Júlio, asilado, acolhido nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca eu havia visto ele desta forma. Enquanto as nossas irmãs trocavam ideias com respeito ao futuro, perguntei do orientador por que da serenidade que agora felicitava o pequenino. Clarencio informou, atencioso, olha, Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe cabe. O renascimento frustrado, malogrado, não teve para ele tão somente a significação de sofrimento expiatório que é necessária ao espírito quando o espírito deserta do aprendizado, mas também teve o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como um recurso para a eliminação da ferida que ele trazia nos delicados tecidos da alma, na garganta. A carne, em muitos casos, funciona assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, do corpo da alma, do corpo de energia, liberando-o de certos males nela adquiridos. Aí André vai começar a dizer, quer dizer então, e o ministro nem deixou ele terminar. O ministro já responde, isso quer dizer, André, que Júlio, daqui por diante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio. Ele poderá agora ter um corpo que não tenha doença, conquistando o merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com objetivos elevados de serviço. Terá, por alguns meses conosco, um desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia com ele próprio. E André, admirado, pergunta, mas ele vai voltar assim, em tão pouco tempo? E o ministro responde, olha, a gente espera que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente com o retorno à escola da carne poderá ele conseguir, isso poderá ser facilitado. Além disso, precisa conviver com Amaro, que foi o pai na última vida, Zulmira, aquela que agora foi também a sua mãe, e Mário Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Essas anotações lançam nova claridade em nosso estudo de vida, diz o André. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas têm uma função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. E ao me ouvir falar, o instrutor disse, sim, por vezes é tão grande a incursão, a penetração da alma nas regiões de desequilíbrio,
que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Custa mais para ele voltar ao normal. E sorrindo, disse o ministro: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos aprisionados, somos imantados nestas teias da carne que sempre nos reflete a individualidade íntima, intrínseca, como nós somos por dentro. Assim como a argila é conduzido ao calor do forno da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado, é colocado no cadinho. Cadinho é aquele vaso onde se fundem os metais num forno muito quente. Este cadinho fervente, também o corpo pode ser comparado a ele. A depuração exige esforço, sacrifício e paciência. E aí André diz, diante do nosso olhar deslumbrado, o horizonte se tingia de cores variadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito ao longe, esmaeciam, apagavam-se as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio voltou a falar. Quando nosso espírito apreende alguma nesga, alguma porção da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com poder acessar as esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam mais adiante, apesar de distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste para chegar até eles, que representam, em verdade, para nós, algumas décadas de renunciação na Terra, em comparação com a excelsitude, a sublimidade dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e de trabalho enaltecedor, não é mesmo? E André considera, se os homens percebessem, lembrando-me a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. E Clarencio me respondeu, diz André, eles entenderão algum dia, todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz a ajuda que recebeu da dor. O embrião do Jequitibá, aquela árvore gigantesca, não é? Com os anos, se converte em um tronco vetusto, um tronco rígido, antigo, cheio de sulcos, rico de beleza e de utilidade. Da mesma forma que o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e de sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou dizendo: voltemos ao caso de Júlio. Não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que vai nos aclarando a consciência e vai engrandecendo a nossa noção de responsabilidade, nós reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é um serviço que não pode ser transferido para ninguém, somos nós que temos que fazer. Devemos a nós mesmos tudo quanto nos acontece em matéria de bem ou de mal. E Hilário, que estava por ali, ouvindo, ele acrescenta: é importante observar como a vida reclama, no refazimento da paz, a aproximação, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, continua Hilário ponderando, Júlio atirou-se, arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro e Zulmira, após indispor-se com Silva. Veja só que interessante, não é? Aí o ministro, ouvindo a ponderação de Hilário, o ministro
Agora complementa, diz ele. E agora, Hilário, Júlio se reabilita com o auxílio de Zulmira e de Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro, com o Silva. É natural que seja assim. Aí o André, vendo a conversa, pergunta ao ministro: mas Júlio, antes de voltar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, do seu futuro pai, onde ele estaria? Onde? Onde ele estava? E então o ministro responde: depois dele ter eliminado o próprio corpo, satisfazendo a um simples capricho pessoal, lá na época do Paraguai, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra, nas regiões umbralinas, as torturas do envenenamento que se lhe repetiam no campo mental. A morte prematura, quando demonstra indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, obriga, constrange o espírito que a provoca a uma dilatada, a uma longa, a uma aumentada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada. Aquilo que foi planejado subordina-se a determinada cota de tempo também, que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando se planeja uma vida, ela vai durar um tempo. Se você abrevia isto, nós temos que ter responsabilidade. Então ele continua dizendo: quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização do nosso próprio ser. E aí então perguntaram: porém, Júlio sofreria a sós? Estaria sofrendo sozinho? E o instrutor respondeu: nem sempre. Quando não se achava em martirizada solidão, ele se via, como é lógico, onde se mantinha preso o pensamento. Ele estava preso àquilo que pensava. E a nossa curiosidade indagadora inspirou o ministro a continuar dizendo: os pensamentos de Júlio se alimentavam do Júlio espírito, o que se suicidou. Viviam na companhia, na atmosfera psíquica de Zulmira, de Amaro e de Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Jesus ensinava que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E, efetivamente, todos nos imantamos em espírito as pessoas, lugares e objetos, aos quais se liguem os nossos sentimentos. Aí perguntam: mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? E o ministro responde: partilhava deles a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor de luta é invariável. Agora, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre Amaro. O ferroviário, na existência do espaço, quando ele estava no espaço, conheceu-lhe a perseguição implacável, acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo a necessária ajuda à formação do novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando estava na personalidade de Armando, Júlio caminhara para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia a ele a união com o amigo, que foi transformado em desafeto. Companheiro esse de quem reclamava a renovação da oportunidade que ele havia perdido. Clarencio olhou-nos de modo especial e acrescentou: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso. Aí André, aproveitando, pergunta: Amaro
teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada. Algo conturbada. Querendo dizer, né, deve ter sido meio, assim, meio quente, meio arrojado. E o ministro disse, sim, como acontece a maioria dos rapazes de ambos, ou dos moços, não é? De ambos os sexos. Nesta luta comum, muito cedo, ele acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o Júlio, o adversário, que lhe pedia o retorno ao mundo. E ansioso pela reconciliação, pensava no casamento, com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que ele reconhecia ser sua dívida. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, de acordo com o acerto que eles fizeram na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo, a Odila, não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, uma vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. A mãe e o pai têm afinidades com Evelina. Somente depois desta primeira filha é que se ambientou a Odila e o conteúdo familiar para a incorporação do suicida em sofrimento. Olha que interessante. Quantas coisas estamos aprendendo neste primeiro trecho do capítulo? A nossa ligação uns com os outros. Quando temos alguém com dificuldades na família, não podemos imaginar que caiu casualmente. Temos que entender que não é só aquele ser que está ali passando por uma limitação física, por um problema grave, ou não tão grave, mas um problema limitante, que é problema só dele. Por quê? Ou os seus pais são almas muito elevadas que aceitaram por amor receber espíritos com quem eles não tinham nenhuma ligação para ajudar esses espíritos a vencer aqueles obstáculos e evoluir. E isso é lindo, porque são almas generosíssimas, são espíritos superiores, são espíritos que têm uma noção de vida bastante próximas dos ideais do amor ao próximo, não considerado aqui como uma ligação carnal ou uma ligação de karma com alguém que a gente fez sofrer. Não. Existem espíritos que se candidatam a evoluírem na exteriorização amorosa através do sacrifício, para acolher espíritos que não têm nenhuma ligação com eles. Mas neste caso, quando isso acontece, esses espíritos não acham ruim, não reclamam, não se envergonham de ter um filho com deficiência, não estão com mágoas de estarem sofrendo, não se queixam, fazem por amor, se dedicam àquela criatura. Agora, há a outra parte, que é a maioria, em que os espíritos que caíram juntos também combinam para se reerguerem juntos. E no caso de Júlio, também Amaro e Zulmira, ou Amaro e Odila, estavam envolvidos no drama. Não foram eles que fizeram Júlio beber veneno, dando-lhe o veneno ou matando deliberadamente, mas eles tiveram uma vida leviana que acabou frustrando aquilo que o Júlio sentia. E isto, na sua fragilidade, o empurrou para a tentativa de suicídio primeiro, com o veneno, e depois com o afogamento, quando ele consegue se matar. Agora, ambos precisam dar as mãos para recolher dos seus cacos, das suas emoções desajustadas, aquele espírito que sofreu tanto. E então, você vê, o espírito Júlio, mesmo com o pai já reencarnado, estava assediando essa necessidade de renascer, ficava pressionando a mente do pobre do Amaro. Mas isso acontecia antes até do Amaro tomar um corpo físico. Também na região umbralina, também nos níveis mais densos, lá estava o Júlio culpando o seu amigo, que se chamava Armando, por tê-lo traído. É uma coisa que, para ser solucionada, como disse o ministro,
precisa do renascimento. Com o renascimento, o corpo é como se fosse o mata-borrão da alma. Ele suga para a área densa todo o desequilíbrio sutil que os nossos equívocos promoveram de forma mais duradoura no nosso perispírito. E é isso que faz com que o corpo, quando vai ser modelado, ele venha com alguma deficiência, alguma fragilidade ou com algum defeito característico. Só que não é para vingar o espírito, não, é para ele se recompor. Porque, é claro, ele precisa colher o fruto daquilo que ele semeou para aprender a não fazer mais a burrada. Porém, ele também consegue aliviar a pressão do seu perispírito doente, transferindo esta deformidade ou esta fragilidade para o corpo de carne. E quando o corpo morre, acaba esse problema, sobretudo se o espírito se tornou mais dócil, se tornou resignado, se tornou uma criatura um pouco mais acessível às verdades do espírito. Isso tudo não acabou, não. Agora a gente vai no próximo bloco para a segunda parte do aprendizado. Muito apropriado o nome deste capítulo, não é? Aprendizado. Tem muita coisa para a gente aprender e agora ele vai falar da leviandade da juventude. Sexo fácil, relacionamentos irresponsáveis. Vamos ver o que vai nos ensinar o ministro. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a segunda parte do capítulo 33 do nosso Entre a Terra e o Céu. Essa magistral obra que está nos ensinando a ler a nossa própria vida, porque nós também, todos temos compromissos, todos temos equívocos, todos estamos aprendendo uns com os outros. E é este o sentido deste capítulo. O capítulo se chama Aprendizado, é o 33. Agora, o ministro vai continuar a explicar esta maneira meio assim apressada do amaro, procurar se casar, ter filhos. E então, André Luiz, depois de ter ouvido o ministro falar sobre isto, ele volta ao tema perguntando: este ponto da nossa conversação me fez recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes, se atiram ao casamento com absoluta falta de aptidão para as grandes responsabilidades, como se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência, da preparação, do cuidado, como se fossem atacados por uma repentina loucura, uma coisa assim de paixão, né, de doideira. Deixam de atender a todos os conselhos do lar ou dos amigos, para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando eles não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Aí André continua dizendo: agora eu compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas e que não se pode fugir a elas. E o ministro confirma: sim, grande número, André, grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos lá do passado, o passado que ficou atrás, não é? Aí André nos diz o seguinte: pensando, refletindo nas lutas da alma, atirada às experiências da vida com tantos enigmas a solucionar, a solver, ocorreu-me
acudiu-me à mente a lembrança de uma antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. Ora, se tudo é assim, André vai perguntar agora, né? Esse negócio da gente ter que vir, tem que passar por tudo isso, a gente não sabe direito. Aí, e os anjos da guarda? Onde é que eles estão, né? Porque, aliás, muita gente pergunta isso. Cadê os espíritos protetores, os anjos da guarda? Não me defendem? Aí, né, o André diz o seguinte: diante da surpresa que tomou conta do semblante do nosso orientador, eu, reverente, continuei perguntando. O senhor me perdoe, mas ainda sou estudante, iniciante na vida espiritual. Os anjos de guarda estão em nossa esfera? Estão perto de nós aqui para tomar conta? Clarencio encarou-me admirado e disse: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Porém, é indispensável fazer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude, em sua grandeza divina, nos seguem na longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos de múltiplas dimensões. A cadeia de elevação do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Vai lá do buracão até o céu luminoso. Dali saímos e para lá vamos chegar. Depois de uma ligeira pausa, com um sorriso paternal nos lábios, o instrutor prosseguiu. Será importante lembrar que estamos plasmando, estamos corporificando, estamos construindo nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divino e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não está de acordo com a justiça. Qual o governo da Terra que destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia de todos para colocá-lo indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente, teimoso, cultivador de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida? Que governo faria isso? Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica e bom senso, André. Aí ele respondeu, o André, mas com essa explicação quer dizer que os anjos da guarda ou de guarda não vivem conosco? E o ministro disse, não digo isso, não estou dizendo isso. E ainda acrescentou explicando, André, o sol está com o verme, amparando o verme na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Olha que interessante isto. O sol ilumina o verme sem que o verme esteja com o sol. As irmãs, agora André falando, né, as duas que seguiam conosco lado a lado, encantadas na contemplação do céu, estavam comentando carinhosamente o futuro de Júlio. E estavam, naturalmente, o seu psiquismo estava longe da nossa conversa. Essas explicações do nosso orientador nos impunham graves reflexões. E talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto exigia ampla elucidação, continuou dizendo, André, anjo, segundo o sentido justo do termo, quer dizer mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons
e anjos maus. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a uma outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor cujos elos podem simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco ajuda a visão daquele que ainda se encontra em luta para se desvencilhar da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama, a empurrar-nos para o progresso. Isso podemos verificar nos círculos da matéria densa da Terra. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrito, dedicado ou preso aos cárceres de férreo egoísmo, na proteção, na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor às vezes padece de muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, além das mães, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos esquecer, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na efetividade estreita, ou melhor, começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que gostam delas. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem ajuda aonde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros ajudam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e, fatalmente, na Terra, entre aqueles que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro caminho, o escuro passadiço da morte. Espíritos e encarnados se ajudam também. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes, os deuses lares, as divindades domésticas. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha crescente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que nós lhes devemos, é importante reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados. Todavia, ainda estes espíritos sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de seus sentimentos. Por esse motivo, com muita correção nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular que diz o seguinte: nossos anjos de guarda não combinam entre si.
Quando duas pessoas não se dão bem, né? Ou ainda, alguns que dizem, vamos fazer uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se de maneira instintiva que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos a uma natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Olha que interessante tudo isso que ele está nos contando. A gente idealiza o anjo da guarda como se todo mundo tivesse um ser luminoso com uma asa maravilhosa que nos envolvesse. Ai, eu vim lá dos arcanos superiores para trazer a você, a cada um dos 7 bilhões e 500 milhões de, vamos lá, lagartixa, cobra, escorpião, a proteção. Será que nós iríamos gostar? É isso que ele está falando. Temos espíritos amigos que são melhores do que nós, mas que ainda não são anjos, não. Estão nos ajudando porque também precisam demonstrar esse amor para que eles também progridam. Agora, essa finalidade de nos inspirar com a ideia de anjo da guarda é muito boa para que nós não nos esqueçamos que todos esses espíritos querem o nosso bem, lutam para nos ajudar. Mas muitos deles, às vezes, guardam determinados maneirismos ou manias de quando estavam na Terra. Querem proteger só o seu filhinho, querem achar que os outros são ruins, querem reclamar dos problemas que aflige aquele seu protegido. E quando eles não conseguem, então eles recorrem aos espíritos mais elevados do que eles, até que aprendam que muitas vezes é preciso deixar aquele seu protegido sofrer mesmo. Aí André conta que eles haviam chegado ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma como uma inesquecível preleção, nos obrigando a um grande silêncio. Blandina veio até nós e perguntou ao orientador, sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio deveria desencarnar agora? E ele respondeu: perfeitamente. A lei funcionou perfeita, exata. Não há lugar para qualquer dúvida. Aí ela diz: e aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho? Não foi o enfermeiro que, com ódio daquela criança, fez com que ele morresse? Daí o ministro disse: se nós não estivéssemos junto do menino, teriam sim esses dardos escuros efetivamente abreviado a morte da criança, antecipado isso, e ainda assim a lei se teria cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário, o Mário Silva, lembram? Voltaram para ele próprio. Ele os emitiu com o evidente propósito de matar, e em razão disso, agora ele experimenta o remorso de um autêntico assassino. Não foi ele quem matou, mas ele quis isso. Então aquilo que ele quis voltou para ele e agora ele sofre a consciência de assassino. Aí, André Luiz nos descreve que a graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava já visível para nós. Clarencio afagou-a bondoso e disse: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Não há nada que possa fraudar aquilo que é necessário que aconteça. A diferença, no caso, é que se o menino tivesse morrido sem que ninguém tivesse desejado isto, ninguém teria que se administrar na culpa, no remorso. Ele morreria. Porém, quando alguém deseja que aquela pessoa morra, não é esse desejo que a vai matar, ou até mesmo, pode até piorar o estado da pessoa e a pessoa morrer mais depressa, mas ela tem que passar por aquilo. Só que aí, quem desejou isto, ao invés de deixar que a própria natureza seguisse adiante, esse que desejou o mal por raiva, ele como que fica destinatário do ódio que ele enviou
e agora vai se comprometer com isto. Vai sentir que ele é um assassino. Aquilo vai ficar pulsando na cabeça, é o que o ministro está explicando. Se Mário Silva tivesse chegado lá, esquecido que seus pais eram o Amaro e a Zulmira, que ele odiava porque acabaram com o seu sonho de casamento, e ao invés de pensar nisso, ele pensasse em dar vida ao menino, em envolver o menino com uma vibração de esperança, mesmo aplicando o soro corretamente, fazendo tudo perfeito. Se o menino morresse, como de verdade precisaria morrer, ele não estaria se preocupando de se culpar. Ele fala, nossa, eu pedi tanto a Deus que esse menino sarasse, eu queria tanto que esse garoto vivesse. Ele não precisaria ter um espaço na mente para dizer, nossa, como eu fui mal, acho que eu acabei matando o menino, eu acho que me distraí, fiz de propósito, ou fingi que queria que ele morresse, quis que ele morresse e fingi que estava cuidando. Veja só, esse é o problema que está na mente dele, na mente do próprio enfermeiro, que passou a administrar isso, como nós vamos ver no capítulo seguinte. Doloroso, mas como aquilo que cada um vai precisar colher, o fruto de suas próprias obras. Além disso, neste capítulo, neste trecho, nós vimos o quê? Nós vimos a explicação destas leviandades. É claro que eles estão se referindo a uma época em que muitas moças saíam de casa para casar porque não aguentavam a dureza dos seus próprios pais, queriam ter um companheiro ou queriam ser mães de qualquer jeito. Nós não estamos agora num cenário muito parecido com este, agora estamos vivendo apenas a leviandade pela leviandade, inclusive com os riscos de uma pessoa até não querer uma família, quer o sexo, mas não quer o filho. Isso é mais grave ainda do que o ministro estava dizendo, porque a época em que estamos hoje demonstra a leviandade dos espíritos reencarnantes, mas não por causa da pressão dos espíritos que querem nascer, porque hoje a maior parte não quer ser pai, nem quer ser mãe, quer ter sexo. A maior parte, existem exceções, é claro. Mas esta loucura que nós estamos vivendo é fruto da imperfeição vibracional, evolutiva dos espíritos que em grande parte estão na superfície da Terra hoje. Por quê? Porque eles estão obsedados, como o texto falou, ou em psicoses ligadas à sexualidade. Os desajustes sexuais ficam impregnados na mente. As emoções que o sexo possibilitou em outras épocas, muitas vezes continuam a ser experimentadas na mente do espírito. E ele, quando renasce, ao invés de ele procurar sair deste clima, ele se dedica, ele se entrega, ele se atira a estas inquietantes escolhas emocionais que, com a facilitação das imagens, com o processo de despertamento precoce da sexualidade, mesmo nas crianças, faz com que aquilo que é o problema do espírito venha à tona de forma equivocada, de forma assim apressada, sem o preparo para ele administrá-lo. E às vezes até com o estímulo dos seus pseudo-pais, né? Daqueles que se chamam pais sem estarem atentos para isso. Então, vejam só, é ainda a expressão de nossa natureza. A nossa natureza inferior nos empurra a procurar experiências de modo inferior. Experiências levianas, experiências irresponsáveis, com a desculpa de termos prazer, de podermos fazer tudo o que queremos. E como é que os espíritos guardiães vão nos proteger? É claro que não dá. Se nós queremos mergulhar no lodo, eles não têm como nos impedir. Podem nos aconselhar. Agora, é importante lembrar que nós somos ajudados por aqueles que também precisam de ajuda, que são os espíritos protetores. Eles são melhores do que nós, mas eles não são os anjos superiores, como a tradição icônica nos faz supor. São espíritos em evolução também. Se nós precisamos desta ajuda, precisaremos sim deste conselho amoroso. Mas vamos pensar um pouquinho, vamos parar de dar trabalho para os coitados, né? Vamos ajudá-los a nos ajudarem. Porque um dia você também vai ser um espírito que vai fazer isto com aqueles que você ama. Quanta coisa, não é? Puxa vida, mas agora nós temos que nos preparar para o capítulo seguinte, o capítulo 34, e vamos, na próxima semana, apresentar a você
na continuidade desta maravilhosa história, tão inspiradora, tão instrutiva, tão cheia de boas coisas para você pensar. Na semana que vem nós vamos para o capítulo Em Tarefa de Socorro. Vamos ver? Eu espero você. Muito obrigado pelo seu carinho e muita paz.